Adaptar o interesse do aluno na estrutura atual. O que é isso, Leandro? Adaptar o interesse do aluno na estrutura atual da atividade. Uma atividade pronta. Uma atividade pronta. Ó, sujeito determinado. Aí tem tá escrito aqui, Canela. Aí tem um texto sobre... Canela é uma cidade. Sobre a cidade de Canela. Cidade de Canela lá do sul. Não é? Do Rio Grande do Sul. Fica ali perto de Gramado, se eu não me engano. Não é isso? Tem um texto sobre a cidade de Canela. E aí tem questões sobre sujeito determinado dentro do escopo do texto da cidade de Canela. Isso aqui é uma estrutura de atividade. Qual é essa estrutura? Texto, questão de múltipla escolha. Questão de múltipla escolha, enunciado, 3 alternativas. Enunciado, 3 alternativas, enunciado, 3 alternativas, enunciado, 3 alternativas, enunciado, 3 alternativas. Então eu tenho um pequeno texto, 5 questões com 3 alternativas cada e um enunciado de uma linha. Isso é uma estrutura de atividade. Como que eu posso adaptar o interesse do aluno na estrutura atual? O que é adaptar na estrutura atual? Eu não vou mudar a estrutura da atividade, percebe? Eu vou continuar fazendo uma atividade dessa forma aqui. Um pequeno texto, 5 questões, 3 alternativas, 3 alternativas em cada questão e uma linha de enunciado para cada questão. Eu vou manter a estrutura, porém eu vou usar o interesse do aluno aqui. Isso é uma forma de adaptar pelo interesse. Como que eu vou colocar o interesse do aluno aqui, Leandro? Muito simples. Do que a atividade está falando? Está falando da cidade de Canela, tá? Muito legal. Gente, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você seja sincera. Seja sincera comigo, seja sincera. Se você perguntar para os seus alunos o que eles acham mais interessante, o TikTok ou a cidade de Canela? O que vocês acham que eles vão perguntar? Eu não estou falando que você não pode falar da cidade de Canela. Você pode. Mas talvez na hora de falar de sujeito determinado, talvez não seja o melhor momento. Percebe? Você pode falar da cidade de Canela no momento onde você está falando de cidades turísticas, no momento que você está falando de cidades da região do sul do país. Numa outra oportunidade. Mas você vai falar da cidade de Canela. Na hora de falar de outra coisa, você vai falar de uma coisa desinteressante. Junto com outra coisa que você quer ensinar, que o aluno nem sabe o que é o sujeito determinado. Às vezes você está falando na aula, mas o aluno não assimilou aquilo ali, porque ele só vai assimilar quando fizer a atividade, precisa fazer para entender. Então, você vai juntar uma coisa desinteressante com uma coisa que o aluno está aprendendo, isso aqui não casa. Isso vai gerar o quê? Vai gerar comportamento inadequado, vai gerar frustração, vai gerar desatenção. Então, uma forma de adaptar é você aproveitar a estrutura atual. Aproveitar a estrutura atual pode funcionar para a maioria dos alunos, tá? Vai funcionar para todo mundo? Não. Tem adaptação que você não pode usar essa estrutura aqui. Tem aluno que não se beneficia dessa estrutura de atividade. Mas, para a maioria dos alunos, essa estrutura de atividade funciona muito bem. Mas você vai adaptar o quê? O que está escrito aqui, mantendo a estrutura. E aí você pode usar um outro assunto, como, por exemplo, o TikTok, para falar de sujeito indeterminado. Um exemplo, poderia ser dinossauros, poderia ser carros, poderia ser motos, poderia ser futebol, poderia ser... O seu aluno tem mais interesse? Ah, Leandro, eu não sei o que o meu aluno tem interesse. Eu tenho 5 turmas de 30 alunos. Eu trabalho manhã, de tarde e de noite. Direto, não sei, mas tem um aluno ali naquela turma 4 que eu dou aula naquele horário específico que ele não presta atenção, está me tirando do sério, eu não sei o que fazer. Eu não sei quais são os interesses dele, porque a gente não tem tempo de conversar. Mas aí você chega na coordenação da escola, você chega no atendimento educacional especializado, se você é professor regente, por exemplo, e você troca uma conversa. Por quê? Porque esse aluno ele pode ter dificuldade com outros professores também. Ele pode apresentar dificuldades no atendimento educacional especializado, ele pode apresentar dificuldades com o professor de apoio dele em outras disciplinas. Ele pode ter dificuldades já documentadas junto com a coordenação, pode ter vários relatórios já escritos sobre esse aluno, e pode ter reunião marcada com a família desse aluno e você não vai saber nunca se você não sinalizar. Então a ideia é, se você não tem tempo de identificar todos os interesses do seu aluno, busque ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. Busque ajuda no sentido de, quando alguém tiver contato com esse aluno, num momento mais oportuno, quando alguém tiver contato com a família desse aluno, eu precisava entender o que esse aluno faz no tempo livre. O que esse aluno faz no tempo livre? Do que ele fala no tempo livre?
O que ele procura no tempo livre? Ele brinca de quê? Ele se diverte com o quê? O que é interessante para ele? Do que ele fala com os colegas? O que ele fala com os parentes dele em casa? Quando ele está sozinho e não tem ninguém pedindo nada para ele fazer, ele está fazendo o quê? O que ele fica fazendo nesse tempo? E quanto tempo ele fica fazendo isso? Se você descobrir isso, você vai ter respostas sobre vários temas para colocar aqui. Isso é uma forma de adaptar pelo interesse. Segunda forma de adaptatividade. Essa aqui é usando a estrutura atual. Usando a estrutura atual. Agora eu vou mudar a estrutura. A segunda forma é mudar a estrutura. Segunda forma. Adaptar para uma estrutura de interesse do aluno. Olha só que interessante isso aqui. Segunda forma para adaptatividade é eu mudar a estrutura para uma estrutura que o aluno tenha interesse. E para você fazer isso, você depende de conhecimento de estruturas de atividade, de modelos de atividade, né? Eu chamo de modelos editáveis. Nós temos aqui no Instituto Itard um repertório para os alunos, lá no portal da Família Itard. Além do curso Adaptando Atividade na Prática, os alunos ganham um repertório com dezenas de estruturas de atividade. Uma mesma atividade pode ser entregue para o aluno em dezenas de estruturas diferentes. E existem estruturas que são da preferência do aluno, que ele tem interesse pela estrutura da atividade. Do que eu estou falando, né? Como é que eu vou mostrar para você aqui? Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é o que é isso aqui? Isso aqui é um jogo de Uno. Não é um jogo de Uno? Ah, meu Deus. Espera aí que eu tô perdido aqui na câmera. Tá, não. É um jogo de Uno que foi impresso aqui em casa, na minha casa. Foi a Ana que fez e está disponível lá para os alunos no repertório. Tá? E o que acontece aqui? No jogo, eu posso, lá no nosso repertório, né, você tem esse modelo de jogo aqui, que é uma estrutura, entende? Isso aqui é uma estrutura, né? Tá fechado, todo mundo sabe jogar Uno. Se você não sabe jogar Uno, não usa o Uno, porque senão você vai se enrolar, tá? Se você sabe jogar Uno, usa. Se o seu aluno gosta disso aqui. Se o aluno não gosta disso aqui, você não usa isso aqui, entende? Olha, isso é muito importante, é óbvio, mas é importante falar. Se o seu aluno gosta de jogo de Uno, por exemplo, você pega o jogo de Uno, a estrutura, e usa para falar do quê? Do sujeito determinado. Nesse jogo de Uno aqui, ele foi adaptado para acentuação. As palavras estão sem acentuação. Ó, crachá está sem acento, sabiá está sem acento, sol está sem acento. Sol não tem acento, né, Leandro? Ó, lápis está sem acento. Qual é a regra do jogo? Qual é a ideia desse jogo aqui? A ideia desse jogo aqui é o aluno, toda vez que ele for baixar uma carta, ele está jogando com os colegas, estou jogando. Aí deu uma amarela ali, agora é minha vez. Eu só tenho uma carta amarela, essa aqui, lápis. Aí eu vou baixar a carta amarela, quando eu for baixar, está escrito lápis aqui, eu tenho que falar onde é que eu assento. É uma atividade adaptada? É. Poderia estar nesse formato? Poderia. Aqui. Acentue as palavras abaixo. Aí tem as palavras. Aí tem lá lápis. Aí vai ter que fazer o tracinho. Isso é um formato. Outro formato é ele está jogando, ele baixou a carta e falou, o acento fica no ar. Aí alguém tem que conferir, alguém tem que ter um gabarito ali, o professor está de olho, o professor está circulando e está de olho no que está acontecendo, para ver se o aluno acertou. Né? Isso é uma adaptação. Poderia ser para sujeito determinado e indeterminado? Poderia. Mas aí eu teria que mudar a regra. Se eu quisesse aproveitar o mesmo material, eu não quero ter trabalho, vou usar esse mesmo material que eu já fiz para acentuação, vou usar para o sujeito determinado e indeterminado. E aí você pede para o aluno montar uma frase. Por exemplo, uma frase usando lápis. Não é? Baixei a carta. O lápis era azul. Na frase o lápis era azul, nessa frase o sujeito é determinado ou indeterminado. E aí o aluno tem que desenvolver ele na hora. Isso é uma possibilidade. Dá para fazer de outras formas? Dá para colocar a frase aqui e sublinhar a palavra que eu quero que o aluno entenda, que se é ou se não é. Dá para fazer de várias formas. Dá para usar o mesmo texto que está aqui. Dá para botar a frase que está aqui. Na oração, possui os mais belos parques da região, o verbo é oculto, inexistente ou determinado. Dá para fazer a mesma coisa. Aí bota a frase aqui. Né? E o verbo é. E aí bota as opções. Aí o aluno tem que responder. Mas enfim, na hora que ele baixar a carta, dá para fazer? Dá, mas eu estou pegando emprestado um formato, colocando, enfim.
Você entendeu a ideia, né? A ideia é você mudar o formato da atividade, a estrutura da atividade, para algo do interesse do aluno. Pode ser jogo de Uno? Pode ser jogo de Uno. Pode ser um jogo de dominó? Pode ser um jogo de dominó, por exemplo. É uma outra estrutura. O aluno tem que relacionar ideias, relacionar conceitos. É uma outra opção. Tem outros formatos? Existem outros formatos também. Enfim, mudar a estrutura, porque o aluno se interessa por uma estrutura. Um exemplo simples aqui é jogo... Aqui tem uma plataforma chamada WordWall para você criar jogos educativos. Né? A maioria dos jovens hoje gostam de jogos digitais. A maioria dos jovens. E nessa plataforma você cria jogos educativos para o conteúdo que você quer trabalhar. Você pode criar um jogo sobre sujeitos determinados. É uma adaptação também, só que eu estou mudando a estrutura, entende? Só para você ter ideia de que são infinitas possibilidades. E quanto mais estruturas você tem no seu repertório, mais possibilidades de adaptar você tem em menos tempo.